Então, boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Meu nome é João Cuxar, em nome da equipe de voluntários, dou as boas-vindas para mais uma live. Hoje nós vamos estar conversando aqui com três queridas amigas, a Glícia Gadelha, a Mônica Maia e a Maíra Gamarra. Obrigado por terem aceito. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo festival. Boa noite, amigas. Boa noite, Mônica, boa noite, Maíra. Boa noite, João. Boa noite. Em cima da hora, aos 45 do segundo tempo, tudo no final dá certo. Eu queria começar falando um pouco, fazer a rápida apresentação de vocês, para a gente já entrar e falar dos projetos, né? Vou fazer a apresentação de vocês três. A Glícia Gadelha é fotógrafa, diretora do Animacult, gestora de projetos e produtora executiva, foi da Comissão de Incentivo de Cultura do Governo Federal e do Conselho Estadual de Política Cultural do Estado do Ceará. Atualmente atua na diretoria da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, idealiza e dirige o CHAS, Festival de Fotografia do Sertão Central. Mônica Maia, aqui de São Paulo, trabalha como editora de fotografia, fotógrafa, produtora, é sócia da DOC Galeria e já atuou como arquivista, laboratorista e repórter fotográfico para a revista Final. Já participou de equipes de grandes jornais como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Foi a primeira brasileira a ser jurada no WordPress Photo em 1999. É jurada do Prêmio ESSO de Jornalismo, além de colaborar para a publicação de livros e exposições. Maíra Gamarra é fotógrafa, curadora, editora, produtora cultural e pesquisadora, bacharel em comunicação e mestra em estudos latino-americanos. É curadora do Mira Latina, um laboratório de acampamento de projetos e artistas, onde desenvolve projetos e pesquisas com os fotógrafos da América Latina. É uma das criadoras do coletivo 7 Fotografia e coorganiza o festival Mesa 7. Tem contribuído como pesquisadora convidada no projeto Rede La Foto, do Centro de Fotografia de Montevidéu, no Uruguai, e foi ainda coordenador de operações do Museu Passo do Frevo e gerente de projetos na Arte Monta Design. É especialista em montar exposições, eventos e exposições artísticas. Bom, o festival ele tem uma aproximação forte, né, com as questões de educação, direitos humanos e meio ambiente, e se preocupa muito com os grupos que normalmente, né, historicamente, são subrepresentados em várias áreas, em vários campos e também na fotografia. Vocês são, né, exemplos de produtoras nesse campo, né, no campo da fotografia, mas hoje, felizmente, existem muitas, né, produtoras, mas a ideia era chamar vocês aqui para vocês falarem um pouco sobre o que vocês têm produzido, quais são os projetos. Começando uma pergunta geral para as três, né, talvez na sequência, Glícia, Mônica e Maíra, perguntar como é que vocês percebem, pensar um pouco no passado, como é que foi esse campo da produção de fotografia para vocês, né? Como é que vocês perceberem, como vocês percebem, como perceber esse campo. Depois eu talvez vou perguntar mais tarde perspectivas e questões atuais. Então, como é que vocês percebem, perceberam, né, quando vocês começaram o campo da produção de fotografia na questão do gênero, na fotografia? Pode começar pela Glícia, por favor. Eu atuo no campo da produção há muitos anos, né? Desde na década de 90, comecei atuando no campo do teatro, fiz o primeiro festival, assim, realizei o primeiro seminário de política cultural em 89, então tem uma longa estrada aí no tempo que a gente não tinha internet, não tinha computador, não tinha, enfim, você ia com aquele, datilografava o ofício e ali pedia os apoios. E aí tem uma longa trajetória por vários segmentos,
e chego na fotografia em 98, mais ou menos, quando eu começo a produzir. Quando eu estou produzindo, eu estou na área da publicidade e começo a produzir filmes publicitários, e por produzir filmes publicitários, eu sou chamada para fazer as campanhas fotográficas dos clientes, né? Unimed, Iguatemi, eram grandes clientes, Beach Park, e aí começo a ter essa aproximação com a fotografia no sentido profissional, né? A fotografia eu já tenho uma paixão por ela muito longa, meu avô era um colecionador de fotos, enfim, tem uma relação aí mais antiga com fotografia. Mas do ponto de vista do trabalho, começa aí, e depois que eu entrei, eu me apaixonei, e em 2003, 2004, né, quando eu começo a trabalhar com o Gentil, me aproximo da Patrícia, e aí essa aproximação com a Patrícia deu um start na minha atuação na área da fotografia. O campo da produção, hoje é um campo muito vasto, né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade de encontrar produtores, hoje todo mundo é produtor, né? Todo mundo hoje, para muita gente, fazer a produção é uma coisa muito fácil, mas na realidade não é, né? Tem todo tem toda uma lógica de execução, tem toda que não é só ir ali, resolver, pegar, botou no ar, aconteceu, né? É outra realidade do ponto de vista de você chegar a ser um produtor executivo. Eu sempre faço uma distinção de produtor, hoje tem muitos, produtor executivo não, produtor executivo é aquele que está dentro, que pega o projeto, que planeja o projeto, que executa o projeto, que leva o projeto, que capta o projeto, enfim, que é quase um realizador, né? Eu tive muitas experiências de pessoas chegar com o seu primeiro projeto e eu desenrolar e fazer. Eu fiz o primeiro projeto, o primeiro festival de teatro de Guaramiranga, que hoje está com 28 edições. Então, lá atrás, assim, fiz um festival super bacana, que foi Enfim, tenho várias experiências de pegar o projeto inicial e desenhar, e ver a viabilidade, correr atrás. Então, para mim, tem uma diferença muito grande entre ser o produtor cultural e o produtor executivo. E o produtor executivo, para mim, ele também entra em outras áreas, ele não entra só na área da cultura, porque tem outras áreas que não só da cultura que se produz, né? Tipo, no corporativo, eu já fiz vários eventos corporativos que não são culturais, né? Mas que também necessita de uma pessoa capacitada para conduzir aquele processo de realizar uma ideia em um projeto executado, enfim. Então, essa trajetória da produção, ela é longa, embora para muita gente pareça fácil, mas não é. Eu, particularmente, acho que não é. Acho que é uma longa trajetória aí a se seguir. Mônica. Obrigada. Vamos ver qual é esse passado, né, que o João perguntou, né? Até que passado a gente vai. Então, vou lá para o meu passado em redação de jornal. Então, eu inicio na fotografia no fotojornalismo, né? Sem contar a área de laboratório, que era uma grande porta de entrada para a gente, mas enfim. Aí a minha trajetória de 25 anos em redação, 20 Estadão, 5 Folha, ela começa com fotografia de rua, eu não tinha ideia muito que trajetória eu ia ter, mas depois de 3 anos atuando na Agência Estado, que era do Grupo Estado, Estadão e Jornal da Tarde, o Hélio Campos Mello me chama para a gente organizar a Agência Estado. E aí eu acho que nasce comigo, assim, o desejo de produção, porque ali a gente montou uma editoria de fotografia que era uma unidade de negócio. Então, a gente tinha que ter o pensamento do produzir, do atender os clientes, que eram os jornais da casa, os clientes externos, que eram toda a parte de venda que a gente fazia, e tinha que fechar uma conta no final do mês. E essa conta, ela tinha que ser positiva. Então, eu tinha uma prestação de contas mensais no jornal, cuidando da editoria de fotografia como negócio, que eu acho que acabou me levando para essa outra área de produção. E aí, complementando até um pouco o que a Glícia comentou sobre ser produtora e produzir, tem a produção executiva, que é o executar, né, com certeza, todas as etapas.
e tem o gestor cultural, né? Então, acho que eu tive uma experiência de gestão de unidade de negócio que tem absolutamente tudo a ver com cada projeto é um negócio que precisa pré-produzir, produzir, o pós, e essa conta precisa fechar. Então, eu acho que essa experiência lá no passado eu tive, acabou me levando para esse lugar agora, que eu sei que daqui a pouco a gente vai falar especificamente de projetos, e um pouco sobre o que você comentou na pergunta, alguma dificuldade no meio do caminho sobre ser mulher? Sim, sempre, às vezes mais, às vezes menos. Eu tive uma sorte de entrar no Estadão na década de 80 numa equipe muito feminina, né? No meio da década de 90, a gente já estava assim com 15 fotógrafas mulheres, bastante atuantes. Então, assim, em termos de realizar e batalhar pelas coisas, a gente tinha muita autonomia e carta branca, mas, obviamente, tínhamos que desbravar um território machista e masculino todos os dias. E assim seguimos, cada vez melhor. Antes de passar para a Maíra, tem uma parte desse histórico que eu conheci a Mônica, que eu conheço mais tempo. Quer dizer, na verdade, a gente se conhecia, mas não se conhecia. A gente estudou na mesma faculdade, estudamos em faculdade, cursos diferentes, mas a gente, no início dos anos 80, fez a mesma faculdade, né? Quer dizer, ela fez uma área, eu fiz outra, mas eu já conhecia ela de vista, depois a gente foi se encontrar e foi se conectar, né? Então, a Mônica eu conheço desde os anos 80, né? Já faz um bom FAP em 82, artes plásticas. E dentro das artes plásticas é que eu fui para a fotografia. É isso mesmo. Isso mesmo. Maíra, por favor. Oi, gente, boa noite, né? A todas e todos. Primeiro, queria agradecer pelo convite mesmo para estar aqui tão bem acompanhada, né, para essa conversa, para um tema que eu acho que é tão importante e tão pouco debatido, na verdade, né, na fotografia. Acho que, retomando um pouquinho da fala de Glícia, ainda existe, e aí já respondendo a pergunta do João, acho que ainda existe uma grande confusão sobre o que é esse campo da produção, né? Porque, como a Glícia estava falando, ele é tão amplo, ele é tão enorme, e, na verdade, ele não é só produção cultural, né? A produção cultural é um braço, ele pode estar presente, na verdade, em diversas outras áreas do conhecimento, e mesmo dentro da produção cultural, você vai ter produção para cinema, produção para TV, para rádio, né? E cada uma dessas áreas, elas têm algumas especificidades, né? E aí eu acho que ainda é um campo meio incompreendido, e tem uma coisa que eu tinha pensado para falar quando eu fosse me apresentar, mas eu acho que já adianto, porque tem muito a ver com o que o João coloca, que eu acho que tem uma certa incompreensão com relação a... acho que a gente pode chamar que é um fio, sabe? E as duas pontas do fio. Onde a ponta que a gente mais conhece é esse produtor, que eu não sei qual seria exatamente o nome dele, né? Eu acho que eu discordo da Glícia, e aí a gente já traz um ponto. Todo mundo aqui trabalha com produção há tanto tempo, e acho essas nomenclaturas ainda são confusas, né? Eu já diria que eu acho que o produtor executivo é aquele que está mais ali na prática, no operacional, botando a mão na massa, e enquanto que a outra ponta é mais essa gestão, né? Que talvez seja realmente essa coordenação, essa idealização de um evento. E aí eu acho que esse talvez seja uma das situações que eu acho que não mudou muito, né? Que é um pouco essa incompreensão, e acho que às vezes até uma certa subestimar um pouco esse campo e as pessoas que atuam nesse campo, né? Porque muitas pessoas atuam em toda essa cadeia, que eu acho que talvez seja o caso pelas falas das meninas também, acho que é o caso de nós três, de ter atuado um pouco, né, nas diversas funções desse fio, né? E aí eu acho que isso é uma característica que ainda se repete, por isso que eu acho que é tão importante a gente estar conversando hoje sobre isso, e tentando já levantar um pouquinho a questão de gênero, é isso, assim, em qualquer coisa que nós mulheres vamos atuar, a gente vai encontrar questões de gênero, porque é estrutural, né? Então, é inevitável. Eu acho que levou mais tempo, talvez, para eu me dar conta também. Eu precisei começar a entender e a estudar e a pensar o feminismo para poder entender que diversas coisas que aconteciam comigo tinham a ver com a questão de gênero, né?
Mas uma das coisas que eu já queria comentar e que eu percebi que foi uma das coisas que me ajudou a mudar alguns rumos na minha trajetória, foi me dar conta de que, na maior parte das vezes, a produção ela está nas mãos de mulheres. Ou seja, na maior parte das vezes, quem está nos bastidores são as mulheres, para preparar os holofotes e o palco para os homens. Isso foi uma realidade por muito, muito tempo. Não acho que ela já mudou, mas acho que ela tem melhorado, porque a gente tem começado, enquanto sociedade, a discutir e a trazer mais esses temas e a começando a transformar. Obrigado. Muito bem, vocês falaram, nesse que você falou, Maíra, eu penso assim, vocês são, além de produção executiva, vocês criam, né? A gente vai ver agora, vai começar a ver os projetos que vocês desenvolvem, vocês criam projetos, né? Não é só essa questão da execução. Então, eu gostaria de começar apresentando, fazer uma apresentação aqui, começando pela Glícia, mostrando alguns projetos, se a Glícia puder, a hora que a gente estiver passando, comentando esses projetos, a gente vai fazendo. Deixa eu ver aqui. E para ver vocês como... Dá uma boa discussão, viu, Maíra, essa coisa da produção, do papel do produtor. Até anotei, meninas, para a gente debater. Né? Eu acho que... Outro grupo de trabalho. Não, a gente pode começar depois das apresentações, vocês... Aqui, Glícia, temos aqui... Bom, isso é o Quixas, é o Festival de Fotografia do Sertão Central, que é um projeto meu e do Beto Skeff, que a gente idealizou, colocamos no papel, botamos ele em pé, como eu digo às vezes produção é um circo, você começa ali, vai, quando você vê ele está montado. E aí nós montamos, é um projeto super bacana, esse é o Pokémon, uma oficina que ele deu ano passado. O Quixas, ele é um projeto, ele é um festival de fotografia do Sertão Central, ele acontece nas cidades de Quixaramubim, de Quixadá, um projeto que tem um objetivo de descentralizar, de fato, as ações para o interior. São poucos festivais que acontecem no interior, eu acho que de fotografia nós só temos esse, e o da Nívia, que está aí tentando se colocar, acontecer. Vem acontecendo, mas ainda não se efetivou como um festival nos moldes que a gente conhece aí. E aí o Quixas, ele é um festival que ele tem, nosso foco é essa questão da descentralização, e a formação, né? A gente tem um foco em trabalhar com as escolas públicas e os jovens da comunidade. Tem sido uma experiência muito bacana, o retorno tem sido muito legal, por sorte. Essa escola que a gente está vendo aí, onde está o Pokémon, é uma escola que ela tem um curso regular de fotografia, e a gente já está pegando essa turma que já tinha essa noção, então já tem a gente já fez no início, na primeira edição, agora na segunda edição a gente já aprofundou mais, nessa edição agora a nossa ideia era de fato formar um grupo, além dessa turma, tirar dos outros grupos com depoimentos, tentar fazer uma triagem e a gente conseguir formar um grupo de 30 jovens ali da cidade, principalmente Quixaramubim, onde a gente pudesse ir formando esses jovens. E aí o Quixas, esse ano a gente está realizando ele no formato, agora em agosto, no formato online. Tá aí essa abertura do ano passado. A gente teve ano passado a Anaí e o Zé Albano como os homenageados. Beto Skeff, esse de bigode, junto a Iana. Iana é nossa parceira, curadora, desde sempre. Esse ano está ela ano passado foi ela, o Silas e a Patrícia Veloso. Esse ano é a Roseli e a Iana na curadoria. Estamos aí tentando levantar para que ele aconteça de modo online no período de 10 a 15 de agosto, mas pretendemos fazer uma versão online, ou uma versão presencial no final do ano, mas não temos a certeza da realidade dele. Ele é um projeto que começou, é muito bacana a história do Quixas, porque o Quixas, o primeiro, ele foi um festival que ele foi realizado em São Zé Albano,
foi um dos homenageados ano passado. Ele foi realizado, primeiro, todo de forma colaborativa. A gente realmente não tinha dinheiro e foi chegando os fotógrafos, a gente foi conversando, vamos fazer. Chegamos juntos da Secretaria de Cultura do Estado e da Prefeitura, conseguimos um apoio ali básico, e todas as oficinas, todas as palestras, todos os cachês, tudo foi de graça, o design foi de graça, a assessoria de imprensa foi de graça. Agora, na segunda edição, a gente já consegue mais apoio, já foi diferente, né? Já conseguimos dar uma estrutura nele diferente. Esse ano, tínhamos a pretensão de ampliar mesmo, ampliar com ações, tem com toda isso comprovado por lista de presença. Na segunda, a gente teve uma redução, essa redução foi muito em função do período que nós realizamos o festival, que foi no período de provas. Então, a prefeitura não permitiu que a gente fizesse ações dentro das escolas da prefeitura, aí a gente foi para a escola de assentamento, foi para a escola, saímos um pouco da escola, procuramos as escolas alternativas, né, as escolas particulares, mas nas escolas públicas do Estado nós conseguimos realizar várias ações e ainda colocamos quase 300 alunos em sala de aula. E o resultado é muito legal, assim, nós tivemos esse ano, logo no início do ano, a gente fez uma conversa com a comunidade, com os alunos, os ex-alunos e com os artistas da cidade. E os depoimentos foi muito estimulante, assim, para a gente continuar. A diferença que o Quixas fez com 2 só edições. E eles, assim, pedem mais espaço. Os outros dias, assim, juntaram a turma, mandaram as mensagens para a gente não deixar de fazer, nem que fosse esse presencial, e daí isso estimulou para que a gente fizesse. A gente tinha decidido que não ia fazer, e resolvemos rever, e vamos, diante dessa demanda que tem aí diante da oferta que está, né, pós-pandemia, do uso dos digitais, a gente achou que deveria, da mesma forma, atender e fazer. Esse espaço aí é um dos espaços expositivos, o Quixas é realizado dentro do Centro Cultural, que infelizmente não funciona contendo. Ano passado funcionou no palco, esse ano também, mas ano passado a Câmara Municipal pegou o espaço para ser a Câmara Municipal deles, realizar as sessões, mas a Secretaria de Cultura do Estado está reivindicando o espaço para transformar de fato no Centro Cultural, um espaço muito legal. Aí é outra oficina, acho que essa não é na escola pública. E estamos nessa batalha aí, né? Realizar festival hoje não é fácil para nenhum. Eu estou numa rede aqui estadual uma rede de festivais do Ceará, que tem mais de 40 festivais aqui no Ceará, e a dificuldade é para todos, né? Assim, é a dificuldade de captar, é a dificuldade de realizar, é a dificuldade de ter retorno de estrutura. Esse é o palco onde a gente realiza as ações, mas já estamos pensando em sair daí, ir para a quadra. É muito legal, a cidade abraçou o festival, eles gostam, eles prestigiam, tem umas figuras assim, tem uns senhorzinhos que vão, pessoal da comunidade mesmo, que soube e vai lá prestigiar. Tem um senhor que é muito engraçado, ele vai toda noite, todas as edições. Aí foi a noite de homenagem a Anaí e ao Maurício Albano, Anaí Benedito, que é uma queridíssima, maravilhosa. E é isso, o Quixas é um festival que veio para ficar, aí são os alunos, muito legal, tem uns momentos muito ricos, assim, a gente tem uma coisa também, eu tenho uma relação com os fotógrafos de periferia, né, desde 2011 não, desde 2017, acho que é isso. A gente criou o fórum, né, de fotógrafos de periferia, e uma das coisas que a gente fez com base, porque o Quixas, ele recebe nas 2 edições, e isso se tornou uma prática que vai continuar, ele recebe alunos das escolas de artes, da Faculdade de Artes Visuais da URCA. E ano passado e ano atrasado foram 16 alunos, eles participam de todas as atividades, e ano passado a gente levou 16 fotógrafos aqui, desse núcleo, né, de fotógrafos que trabalham de periferia. Eu não gosto muito de usar esse nome, mas enfim. E aí foi uma experiência riquíssima, assim, foi muito bacana, assim, para eles e para a gente. A gente levou o Miguel para estar com eles, o Miguel Chicaoca, que fez uma oficina. Teve um momento de uma leitura de portfólio geral, foi
enfim, então, todos os fotógrafos convidados participaram dessa leitura de portfólio junto com eles. E agora, assim, eu estou muito feliz, porque por conta da Lei de Emergência Cultural, a gente conseguiu resgatar e estamos aí pensando em algumas coisas, inclusive algumas ações para enriquecer as atividades do festival. Bom, e esse é um projeto que a gente começou, fez um mês ontem encerrou a primeira fase, que, a exemplo, a gente se exemplificou nas outras campanhas que acontecem, que tem, né, de São Paulo, Fotógrafos pela Democracia, Fotógrafos 150 fotos para São Paulo, a de Minas, a de Porto Alegre, e nos unimos aqui em Fortaleza, eu, Beto, Igor e João, para fazer essa campanha Fotografias pelo Ceará. Ontem nós chegamos ao final da primeira etapa, mas a gente teve muitos fotógrafos mandando mensagem para a gente adiar isso, vamos adiar, e aliado à realidade dos fotógrafos, que não, a pandemia ainda está aí, a crise ainda está aí, a gente resolveu prorrogar o prazo até 19 de agosto, que é o Dia Mundial da Fotografia. É muito legal, tem 138 fotógrafos do Brasil todo, a gente conseguiu vender até ontem 101 imagens. Essa campanha, inicialmente, ela será, o recurso dela dividido para uma ação, que aqui é daqui de Fortaleza, se chama Unidos Venceremos, que é uma ação que desde o início da campanha, logo no início de abril, que foi anunciada a pandemia, as meninas abriram essa campanha de doação e de receber doações para ajudar os trabalhadores da cultura. Eu me envolvi, estou com elas, né? Eu faço uma parte da sistematização dos beneficiados, faço as listas de doação. E aí, quando a gente fez essa campanha, eu pensei tanto em doar uma parte para Unidos Venceremos, como para os fotógrafos de periferia. E assim a gente está fazendo, mas essa 50% para um, 50% para outro. Mas essa segunda edição agora da campanha, que vai até 19, ela vai ser exclusiva para fotógrafos, porque as meninas estão fazendo um puto festival aí nacional, e que eu acredito que vai ser um grande sucesso, e que, enfim, e aí a gente resolveu, e tem muito fotógrafo aqui de Fortaleza que está precisando, e a gente vai tentar abraçar o máximo que a gente puder. João. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Depois você conseguir mandar para a gente a arte revisada, né, para dia 19 de agosto, a gente publica também, né, nas redes, Okay. que é uma ótima iniciativa e faz sentido deixar mais tempo, né? Eu acho que essa pandemia mostra que a gente vai ficar, infelizmente, né, pelas tomadas de decisões erradas, né, a gente vai ficar mais tempo do que seria necessário. Obrigado, Glícia. Mônica, podemos mostrar? Vamos lá, podemos. A apresentação? Tá bom. Bom, essa foto entrou aqui, né, João, representando a minha curta carreira de fotojornalista. Eu fui fotojornalista em 87, 88, 89, por 3 anos. Então, a campanha do Lula foi, assim, um privilégio maravilhoso, que foi meu último trabalho mais longo, um trabalho em campo que eu fiz no Estadão, que foi acompanhar a campanha dele pelo Brasil, uma campanha 100% analógica, pouquíssima estrutura, e tudo isso gerou uma experiência muito rica. A maioria das viagens eu estava sozinha como fotógrafa, né? Os jornais mandavam bem pouco fotógrafos, de vez em quando eu encontrava alguém do Globo ou da Folha, mas para minha felicidade, nessa viagem eu estava sozinha, e uma felicidade dobrada aí quando esse passarinho veio e pousou no dedo do Lula. Então, para mim, ela simboliza, bom, toda uma história, mas vamos ficar só na fotografia. Essa minha passagem, né? Eu volto da campanha. Na verdade, eu nem fotografava tão bem, eu acho, mas eu tinha uma experiência muito grande em laboratório. E nessas viagens, a gente tinha, assim, que fotografar, correr, achar um armário, revelar filme, ampliar foto. Então, eu tinha toda uma missão ali fotográfica, depois de fazer o clique. E essa foto, por exemplo, ela foi capa no Estadão 78,
72 horas depois de ter sido feita, né? E ela continuava sendo uma foto inédita. Então, também tinha esse tempo aí de transmissão. A campanha do Lula, eu volto no final da campanha, aí eu sou chamada para ficar numa mesa de edição no dia da eleição. Estou vendo até que a Mônica Zaratini está aqui, acho que no bate-papo. Eu acho que ela foi fazer o Lula votando no ABC. Eu fiquei na mesa de edição, recebendo todo o material, e nunca mais saí da mesa de edição. Então, no final de 89, eu já assumo a edição ali da Agência Estado e tenho toda uma história ali de edição, construção de agência, uma luta muito grande pelo direito autoral, para os fotógrafos participarem comercialmente das vendas. Então, isso foi um trabalho bem, bem bacana, que a gente mobilizou assim, jornais no Brasil inteiro, para que cada foto vendida fosse repartida com os fotógrafos. E aí fui até 2007. Aí, 2007, eu saio depois de uma grande reestruturação, aí eu saio e vou para desbravar uma vida independente, que durou muito pouco, porque a Folha me liga e eu vou para a Folha fazer uma reestruturação no núcleo de revistas e publicações, o que para mim foi muito legal, porque eu saí daquele hard news assim, super competitivo, e foi um tempo de respiro, de pensar a fotografia com um pouco mais... de elaborar um pouco mais, enfim, novas experiências. E aí, em 2012, eu aí saio de vez das redações e vou para o mundo aí das produções culturais e exposições. A gente está vendo aí o Rogério Assis, então uma das atuações, eu sou sócia da DOC Galeria, junto com o Fernando Costa Neto. A DOC ela é uma galeria que tem uma característica muito forte em desenvolvimento de projeto. Não só uma galeria clássica de venda de foto, mas principalmente de movimentos fotográficos e ocupações fotográficas em vários espaços, focando muito o fomento da fotografia, a democratização da fotografia. Esse espaço que o Rogério Assis está ocupando é no Centro Cultural São Paulo. A gente passou num edital com o trabalho dele desenvolvido nos Ribeirinhos de Belém. Então, editais é um dos segmentos que a gente atua bastante. Dentro desses projetos da DOC, nós fomos convidados para inaugurar a primeira galeria da Nikon aqui na América do Sul. A gente encontrou esse espaço, foi um projeto pop-up de 2 anos, e também foi um espaço de bastante movimento e muito curso. Foi uma pena que, ao final, a Nikon, com a crise toda dela, ela acabou saindo do Brasil, né? Que eu acho que a gente continuaria um pouco mais de tempo, mas principalmente projeto expositivo e vários cursos. Movimentamos bastante a galeria, ela ficava na Vila Madalena, onde é a DOC hoje. Esse é um exemplo de exposições dentro da Galeria Nikon. Era um espaço bem agradável, numa esquina, na vila, onde as pessoas passam muito a pé. Foi um projeto muito bacana. Junto com a DOC, foi até assim, a DOC, na verdade, ela nasceu de uma outra parceria minha com o Fernando. O Fernando, ele é o idealizador da Mostra São Paulo de Fotografia, que é uma ocupação do bairro da Vila, que daqui a pouquinho vai aparecer. Além de um projeto expositivo, de uma relação com o bairro e com uma comunidade, ele é um evento muito festivo. Esse é um exemplo de abertura da mostra, a gente normalmente está na rua, e a abertura da mostra tem o trabalho da Roberta na árvore, à esquerda. Foi bastante emocionante essa abertura aí, com a projeção da Roberta na copa da árvore. Um exemplo da mostra é que todos os trabalhos, 99% dos trabalhos, eles estão na rua. Então, essa aí é a mostra do ano passado, que a gente abordou o tema plástico. Foi uma mostra muito focada no meio ambiente, fizemos vários debates,
Essa é uma foto da família Schurman, que veio fazer uma mesa. Então, a gente procura inserir a foto dentro de uma fachada, de um muro, de um tapume, e que as pessoas que estão passando pela rua sejam impactadas, e aí descobrem que, além daquela imagem, ela tem outras 30 para visitar no bairro. Elas recebem um mapa, um catálogo, e são provocadas a fazer esse passeio. Percurso, né? Percurso, isso. Um outro projeto que a gente tem na rua, estamos indo para o 5º ano, é uma exposição a céu aberto na Avenida Paulista, que ocupa o canteiro central. Sempre temas ligados ao trabalhador. É uma exposição que abre dia 1º de maio. Excepcionalmente, esse ano foi transferida para setembro, mas a princípio está de pé. É uma parceria da DOC com o sindicato da UGT. Então, é um projeto, um presente para a cidade, um debate sempre voltado com o tema do trabalhador. Essa é uma ocupação do Maurício Lima, que a gente fez no MIS. Então, o Maurício Lima, que é um dos fotógrafos representados pela DOC, o primeiro Pulitzer brasileiro, com o trabalho dele junto aos refugiados, nós conseguimos desenhar aí um grande evento com ele no MIS. Além da exposição, conseguimos trazer a família que ele acompanhou durante 8 meses, no percurso delas conseguirem a cidadania, a moradia na Suécia. Então, além da exposição, fizemos muitas visitas guiadas com escolas e um grande debate do Maurício com a família e os jornalistas do New York Times, que também vieram para o evento. Foi muito bacana esse evento. Um outro projeto que a gente faz, que eu amo, sou apaixonada, queria até falar agora, queria mandar um beijo para a Vânia Toledo, que se foi essa noite, porque o último dia que encontrei a Vânia foi na Feira Cavalete. Eu fiz um post hoje. A feira é um evento que a gente faz, diferente das feiras de arte, SP Arte, SP Foto e outras feiras, que normalmente os agentes e as galerias que apresentam e comercializam o trabalho, a gente criou uma feira, acho que há uns 5 anos atrás, onde o artista é que está ocupando a barraca. Então, no final do ano passado, a Vânia estava lá, inaugurou uma barraquinha dela, foi a coisa mais linda do mundo. Nos últimos anos, a gente tem feito uma vez por ano no MIS, a gente passa um final de semana, são 50 barracas, as barracas são divididas entre vários fotógrafos, normalmente tem mais de 100 autores. Às vezes a gente faz também uns debates em paralelo no auditório, tem aqui um bar, um restaurante, é um grande ponto de encontro e fomento da fotografia. É uma coisa bem bacana essa feira também. Essa é a segunda sede da galeria, também na Rua Spicuelta. Nossa, acho que tudo que eu fiz com o Fernando foi na Rua Spicuelta. A gente já teve uns 4, 5 endereços na Rua Spicuelta. Essa é a DOC Galeria. A gente está tendo aí uma roda de conversa, um bate-papo. A gente tem um espaço e uma agenda bem intensa de lançamento de livro, workshops, exposições, leituras de portfólio. Tem ali uma livraria no fundo. Então, a gente faz do ambiente um ambiente sempre muito ocupado, né? Nunca é uma galeria vazia. A gente gosta da galeria cheia de gente, bem bagunçada, bem... várias atividades. Essa foi uma experiência nossa no SP Foto. Foi a primeira vez que a gente foi para uma feira mais voltada para mercado. Foi uma experiência muito legal. A gente sentiu assim que a gente impactou bastante com a fotografia que a gente levou, a fotografia documental e o fotojornalismo. Eu acho que foi a primeira galeria nesse ano que entrou com esse tipo de fotografia, e foi uma experiência muito bacana. Não é fácil participar dessas feiras mais voltadas para mercado, não conseguimos voltar nos outros anos, mas foi uma experiência tanto de relacionamento como de venda, que valeu bastante.
Essa é a nossa primeira galeria, que ela subia uma escadinha bem pequenininha, chegava lá em cima, mas tinha essa porta no fundo aí, e nós tínhamos um telão na rua, que o Fernando já tinha construído por causa da mostra, então a gente fazia muita projeção na rua, e por essa sacada da galeria está meio iluminada ali, é uma projeção que está tendo. Essa exposição é da Ana Carolina Fernandes, que a gente apresentou o trabalho dela, Mensá. Então, esse foi o primeiro espaço expositivo nosso. Foi. Entre outros projetos. Obrigado, Mônica. Eu ia falar no final, mas você comentou agora, né? A gente teve, no dia de hoje, o falecimento, né, da Vânia, e a gente gostaria de prestar uma homenagem, né, os respeitos. Eu também tinha contato antigamente, e agora, nesse ano, principalmente, porque na exposição de retrato de mulheres por mulheres no SESI, ela tinha personagens femininos, tinha algumas imagens que ela produziu, e conversei com ela menos de um mês atrás, né, e ela é uma figura maravilhosa, de destaque, né, na fotografia brasileira, os sentimentos também. Maravilhoso. Para a família, né? E a gente agora, Maíra, podemos apresentar o seu? Acho que eu posso começar falando um pouquinho, daqui a pouco você mostra, que a Tá primeira bom. foto não é muito maravilhosa, não. Bom, vou começar contando um pouquinho também da minha trajetória, né? E aí vou pontuando talvez algumas questões que podem ser interessantes para a gente conversar, ou que pelo menos foram guiando de alguma forma algumas das decisões do meu processo. Eu começo a trabalhar, me aproximo, na verdade, né, da organização de eventos, antes que tudo, na minha primeira graduação. Eu fiz 2 graduações, a primeira foi em turismo, e aí é quando eu me aproximo da organização de eventos. Isso é uma área muito cara, o turismo. E acabo trabalhando com eventos durante toda a graduação, os 4 anos. Isso a gente está falando de 2002 a 2005. E aí trabalhei com diversas áreas da organização de eventos, né? Desde ser recepcionista de eventos corporativos ou casamento, por exemplo, até a realmente chegar a começar a organizar eventos, festas, shows, enfim. Então é nessa graduação que eu começo a perceber que, de alguma forma, eu levava jeito para a coisa, né? Que tinha um perfil e que comecei a identificar mesmo algumas habilidades em mim, algumas características que calhavam bem para essa profissão, né? E é mesmo uma profissão muito contagiante, eu acho, né? Uma atuação muito, muito, muito gostosa. Tem uma coisa que eu acho muito característica dos eventos projetos, né? Mas acho que especialmente eventos, que é essa coisa deles terem sempre um tempo, né? Uma data. Ele tem começo, meio e fim, geralmente bem definido. E para mim é meio mágico vê-lo nascer, né? Da ideia no papel até você desmontar. E isso realmente é meio viciante, contagiante, assim, a gente se apaixona mesmo, né? Bom, aí é isso. Durante a graduação eu começo a trabalhar, mas era muito mais isso, eventos corporativos e tal. Quando eu termino a graduação, coincide com o momento em que eu decido mudar de cidade, né? Eu sou de Maceió, morava em Maceió, e aí decido mudar para Recife. Essa mudança é, inclusive, também estimulada por um convite para trabalhar num evento lá, que aí o João pode mostrar a primeira foto, que não é muito legal, nessa época os celulares não eram muito bons, mas é simbólica. Esse evento foi o segundo ENA, o segundo Encontro Nacional de Agroecologia, que aconteceu na Universidade Federal. Não é essa imagem, não. Será que eu tirei? Ih, João, tirei da minha seleção, provavelmente. Deixa, ignora. Falhas técnicas. Pode voltar, acho que a outra imagem, a gente é melhor. Mas é isso, é o primeiro evento que eu organizo em Recife, é um evento para mais de 1.000 pessoas, né, que foi na universidade, enfim, com feira, exposição, enfim, uma série de atividades.
eu estou bastante envolvida nesse momento, né, com essa organização de eventos, mas por estar numa nova cidade, você não conhece tantas pessoas, isso pauta uma reavaliação profissional para mim, e, claro, pautada entre várias outras questões também. Eu sempre tive algum envolvimento com arte, né, desde jovem, desde nova, assim, sempre gostei muito, e nesse novo momento eu decido realmente voltar a pensar e a decidir escolher trabalhar com isso e viver, ter a arte na minha vida, e é nesse momento que eu decido estudar fotografia, né? Em Recife, nesse momento, existia, acho que ainda existe uma graduação em fotografia, que é comunicação social com ênfase em fotografia, e aí eu entro em 2008 nessa graduação, começo, né, realmente a entender o que é fotografia, porque eu geralmente digo, eu entrei sem saber nem o que era diafragma nem obturador. Então, passo aí esses 2 anos, na verdade são 3,5, né? Mas os 2 primeiros anos entendendo o que é ser fotógrafa, começando a conhecer esse campo, e quando em 2010 eu conheço as maravilhosas que junto comigo criaram o coletivo Sete Fotografia, que era um coletivo formado por mim, Ana Lira, Priscila Burr, Isabela Vale, Joana Pires e Val Lima, e aí é o coletivo que me faz voltar a trabalhar com eventos. E é agora já especificadamente produção cultural, né? Para a fotografia. É aí que começa, porque o coletivo, a gente está falando de 10 anos atrás, né? Em 2010, o coletivo, diferente de alguns outros que existiam, hoje a gente até já tem coletivos com outros perfis, mas naquela época foi um pouco novidade, o SET ele não era um coletivo que a gente se uniu para, de alguma forma, ajudar a visibilizar, talvez, os nossos trabalhos fotográficos individuais. Ele era um coletivo que tinha o interesse de pensar, de debater, de refletir sobre fotografia. Então, ele já nasce muito com um perfil de criar atividades, né? Então, cursos, oficinas, leitura de portfólio, até a gente chegar a produzir o Mesa 7, que aí João pode mostrar as fotos. Essas foram as fotos que eu consegui achar do primeiro Mesa 7, o arquivo não está muito organizado. O primeiro Mesa 7 foi em 2011, né? Um evento que a gente fez justamente porque o coletivo começa a ter uma certa visibilidade, as pessoas começam a querer encontrar a gente para conversar sobre as questões que a gente colocava no blog, né? Nessa época a gente tinha um blog, e aí a gente acaba sentindo a necessidade de criar o Mesa 7. Por que Mesa 7? O coletivo chama 7 Fotografia porque a gente se encontrava, o coletivo nasce de algumas reuniões que a gente começou a fazer numa mesa de bar, e aí não é à toa que essa foto tem um copinho aí, e é um cardápio, a primeira foto, se vocês veem, e aí foi a mesa número 7, a que estimulou a criação do 7, e aí quando a gente foi criar esse evento presencial, a gente acaba colocando esse nome. E aí esse foi o primeiro evento, ele aconteceu na Casa Mecânica, as pessoas podiam, a gente deixou lá ligado o telão e o computador aberto, quem quisesse podia chegar com seu pendrive e colocar, e as fotos iam ser projetadas sem nenhuma curadoria, né? Um evento super bonito, super bacana, foi esse primeiro momento da gente de encontro físico com as pessoas que acompanhavam o coletivo, né? E, bom, aí, mais ou menos no mesmo período em que a gente começa, essas fotos já são do segundo Mesa 7, em 2012. Já é outro lugar, né? A gente já mudou um pouquinho. No primeiro Mesa 7 a gente não convida ninguém, esse segundo já a gente faz uma grande mesa convidando vários fotógrafos e fotógrafas de Pernambuco. Mas, voltando um pouquinho para a minha história, a minha relação, né, com a fotografia, e com a produção cultural. Nesse mesmo momento, assim, o coletivo é criado em 2010, o primeiro Mesa 7 acontece em 2011. Em 2011 também, eu começo a trabalhar na empresa Arte Monta Design, que é uma produtora cultural em Recife, criada por Eduardo Souza, e eu conheci o professor de tipografia na faculdade de fotografia, e aí eu começo a estagiar com ele, né? Faço um estágio ali para entender um pouquinho melhor o que é a tipografia, que eu já paquerava a área,
e do estágio eu passo a ser assistente, de assistente eu passo a ser produtora, de produtora eu passo a ser gerente de projetos. Foi uma história bem grata, bem bonita, né? Porque realmente o Eduardo era uma pessoa extremamente generosa e eu aprendi muito. Coincidentemente, o SET esteve ativo entre 2010 e 2016 e eu trabalhei na Artmonta entre 2011 e 2016 também. Acho que o que mais interessante nesse momento assim, de entender essa minha passagem pela Artmonta é porque ela acaba sendo uma grande escola de eu entender todas as etapas mesmo do processo que a gente precisa entender, né? Que eu acho que são importantes de serem colocadas mesmo. Porque as pessoas, às vezes, chegavam na Artmonta e pensavam... chegavam lá para dizer, eu queria montar uma exposição, porque era uma produtora cultural de eventos, mas focada em montagem de exposições artísticas, né? Então, às vezes, a gente recebia um curador, um artista, dizendo, eu queria fazer minha exposição. Mas às vezes as pessoas não sabiam nem sobre o quê, né? Só diziam, eu quero, tô a fim de fazer, vamos lá? Vamos. E aí a gente fazia desde a elaboração de projetos, né? Desde colocar a ideia no papel mesmo, então elaborar e construir esse projeto, a pensar qual que poderia ser o financiamento, né? Às vezes iniciativa pública, iniciativa privada, os editais mesmo, depois a pré-produção, depois efetivamente a produção, montagem, inclusive obra na parede, né, até a pós-produção, de desmontagem, de entrega de relatório, de prestação de contas, e a Artmonta foi essa grande escola, porque eu aprendi mesmo, e aí a gente construiu e montou uma série de eventos e exposições, assim, sei lá, tirando por menos, a gente fazia pelo menos a montagem de 2 exposições por mês, claro que exposições diferentes, né? Às vezes era literalmente só a montagem, outras era todas essas funções, toda essa cadeia, mas era isso, uma média de 2 exposições por mês, considerando mais ou menos os 5 anos que eu trabalhei lá, então vão pelo menos aí umas 50 exposições que, de alguma forma, eu acompanhei, algumas mais de perto, claro, algumas onde a gente tinha mais espaço para criação, outras não. Tem uma coisa que eu não falei, que eu falo agora, porque quando eu decidi mudar de área, tem um pouco a ver com aquilo que eu falei no começo, que é um pouco pensar a produção como esse cordão com 2 pontas, né? Onde uma ponta talvez seja essa produção mais operacional mesmo, né? Onde você está ali colocando a mão na massa, realizando, montando e produzindo mesmo, tocando e carregando coisas, digamos assim, e tem essa outra ponta que é a idealização, a gestão, o planejamento de um evento, né? E uma das coisas que me fez mudar, talvez, de área era porque exatamente eu estava muito mais nessa ponta operacional e eu sempre fui muito criativa, sempre gostei de me envolver, de pensar coisas, de criar coisas, então talvez eu sentisse falta. Claro que naquele momento eu não tinha tanta clareza disso, né? Eu tenho mais clareza disso justamente nesse segundo momento, que é o momento em que eu já estou, né? O SET já está ativo, a gente já está produzindo os mesas SETs e outras atividades que a gente produzia, em que eu aprendo e entendo muito melhor toda essa cadeia da produção, trabalhando na Artmonta. Quando em 2014, mesmo ainda estando ligada à Artmonta, eu saio um pouquinho de cena, trabalho mesmo como produtora cultural, para assumir o cargo de coordenadora de operações no Museu Passo do Frevo, também em Recife, que foi uma experiência incrível, eu fiquei lá praticamente quase 1 ano, foi uma experiência maravilhosa, mas foi nesse segundo momento de eu perceber novamente que eu estava atuando muito na ponta. Em 2014 eu já estava, então, com algum tempo, né? Já alguns anos de fotografia, já tinha começado a entender o que eu queria para mim com a fotografia. Então, eu já tinha começado, a partir também do coletivo, a estudar muito mais, a pensar, a pesquisar fotografia. Então, a minha atuação no Passo do Frevo começa a talvez não me satisfazer, porque ela era, novamente, né, coordenadora de operações,
o meu chefe, que é o meu gerente, dizia que nós éramos o síndico do prédio. E é mais ou menos isso mesmo, né? Porque você coordenar as equipes de manutenção, limpeza, segurança, bombeiros, é fazer com que o museu esteja funcionando diariamente perfeitamente, né? Mas ele é meio uma receita de bolo, né? Que depois de um tempo você aprendeu a dar conta dessa receita, você vai ou ali ficar apertando os parafusos ou apagar alguns incêndios. E isso, quando é num evento que, como eu falei, tem começo, meio e fim, isso é instigante. Mas quando isso passa a ser a tua rotina, efetivamente, todos os dias, 8 horas por dia, no momento em que eu também estava na fotografia já, né, claro, e que eu também fazia outros trabalhos como fotógrafa, também estava com o set. Esse daí é o terceiro mesa set, essas fotos, que a gente traz o primeiro convidado de fora, que foi o Fernando Schmidt, que deu uma palestra, acho que era a fotografia no limite da fotografia, não me lembro exatamente o tema, que foi no Centro Cultural Correios, e ele deu também um workshop, e foi o primeiro mesa set em que a gente começa a fazer leitura de portfólio, inclusive nós, né, as integrantes do coletivo, também lendo, que essa segunda foto, que eu amo essa foto, que é as fotos no chão, né? Não foi suficiente a mesa, então vamos usar o chão, Belinha, Isabela Vale, fazendo a leitura do trabalho Mesa de 7. Marta. Então, isso foi de 2013, a mesa chão, né? É o chão 7. E aí são uma palestra com o Felipe Russo, isso, Felipe Russo, e do lado é uma oficina de Ana Lira, também, né, algumas atividades realizadas pelo SET. E, bom, aí é isso, eu volto a entrar em crise e acabo voltando para a Arte Monta agora como gerente de projetos. Ou seja, voltando para a minha analogia do cordão, eu começo, então, a poder ter mais flexibilidade. Não que eu não tivesse, porque a gente sempre teve um diálogo muito, muito bacana e uma parceria muito grande, eu e Eduardo, que era o meu chefe na Arte Monta, né? Mas é um momento em que a gente mesmo decide que dentro da Arte Monta a gente queria começar a produzir os nossos projetos, não apenas montar e produzir os eventos e as exposições dos outros, né? A gente já fazia, claro, já montava exposições que a gente idealizava, mas essa conversa nesse momento em que eu volto como gerente é uma conversa muito mais voltada para essa atuação, né? Para que eu possa poder realmente tomar conta disso e que isso fosse a minha principal atividade, porque no dia a dia, quando você está muito no operacional, a gente não dá conta mesmo de estar criando e escrevendo projetos, enfim, e colocando nos editais e tal, e aí eu acabo ficando mais com essa função. Isso funciona muito bem até 2016, mas em 2016, novamente, eu volto a perceber que eu precisava, né? A mesma coisa, assim, eu já estava em outro lugar na fotografia, eu já entendia, a fotografia já ocupava mais de 90% de mim, então eu percebo que eu preciso seguir carreira solo, digamos assim, também porque muitas das atividades ou estavam relacionadas ao set ou arte monta, então eu precisava sentir a necessidade de voltar a investir em mim e nos projetos que eu queria fazer, talvez de forma independente. Então, eu me afasto da arte monta, é um momento que o set também começa a mudar de estrutura, de configuração, cada uma começa a seguir seu caminho individual, independente, e aí eu decido que o meu ciclo em Recife termina. Esse foi o último mesa 7, essas imagens, que a gente teve Miguel Chicaoca, Eustáquio Neves e o coletivo Erro 99 como convidados. Foi um evento, acho que esse coroou realmente, porque a cada edição do Mesa 7 a gente foi amadurecendo a experiência, amadurecendo a proposta, aprendendo, né, cada vez mais. As últimas edições a gente já tinha aprovado o edital, então já tinha realmente um pouco mais de dinheiro para realizar os eventos. Essa foi a exposição Cromossoma X, que é uma exposição do coletivo Las Ninhas, que a gente fez a curadoria para fazer essa montagem na Casa da Rua, que era um espaço colaborativo, coletivo, que a Arte Monta ocupava também. Aí a gente tinha essa pequena galeria e a exposição foi lá com um evento que reuniu uma série de outras
outras mulheres, né, o coletivo Las Ninhas e o trabalho exposto, Cromossoma X, ele tem uma questão de gênero muito forte, e aí esse evento ele foi todo pensado por mulheres, feito por mulheres, e todas as mulheres quem estavam no palco, digamos assim, né? Então a gente convidou Natália Queiroz, perdão, ela fez uma performance e um manequim na parede, teve a Isha Lourenço tocando, teve o coletivo Vaca Profana fazendo uma performance, teve uma série de atividades, e esse foi o nosso último Mesa 7, a exposição foi aberta em 2016. Poderia dizer, essas são algumas das exposições da Arte Monta, quis colocar, né, a gente montando mesmo para mostrar como tudo acontece, tudo, a mão na massa, que às vezes está aí por trás da exposição montada, linda e pronta, que é extremamente prazeroso. E, bom, só voltando um pouquinho para o Mesa 7, é isso, né? O último aconteceu no final de 2015, começo de 2016, o 7 deu uma parada durante esse tempo, a gente nunca quis dizer que ele acabou, que a gente nunca marcou essa conversa, digamos assim, a gente foi sempre deixando para depois, porque de alguma forma, em algumas das integrantes, esse desejo de não enterrá-lo continuava, e acho que foi uma boa escolha, que quando foi no ano passado, a gente escreveu novamente um projeto e aprovou um edital para realizar o 6º Mesa 7, que seria realizado em 2020, e seria o primeiro encontro, vai ser, né? Agora foi adiado, mas vai ser o primeiro encontro de mulheres fotógrafas latino-americanas. Esperamos poder realizar em 2021, mas vamos ver como o Covid se comporta, né? Como a gente pode lidar com isso. E bom, é isso. Assim, quando eu termino a minha história em Recife, né, e na Arte Monta, de alguma forma coloco um ponto final, eu saio para fazer o projeto Mira Latina, que essa imagem representa um pouquinho, foi o lançamento do Mira Latina no ano passado. O Mira Latina ele é um laboratório eu chamo de laboratório, mas na verdade ele é um projeto que se desdobra em diversas outras ações, ou assim será. Mas nesse momento ele é um laboratório de acompanhamento de projetos. Eu aprovei o edital em 2016, e aí no final de 2016 eu viajo para a Bolívia para fazer a curadoria na Bolívia, né, com os fotógrafos bolivianos, conhecer esses fotógrafos, que no geral ainda são, né, apesar de que nesses últimos anos vários deles começaram a ter um pouco mais de visibilidade, mas eles ainda são muito desconhecidos na América Latina, especialmente no Brasil. E aí o que o Mira Latina quer fazer é um pouco quebrar esse desconhecimento, romper esse desconhecimento e aproximar um pouco mais os artistas e as produções latino-americanas. O que eu fiz a curadoria, né, de alguns artistas e alguns trabalhos na Bolívia e outros em Pernambuco, porque o edital que permite esse trabalho é o edital de cultura de Pernambuco, que permitiu essa primeira etapa. E aí eu faço uma espécie de intercâmbio, a gente faz, né? Uma espécie de intercâmbio com duplas de artistas, um pernambucano e um boliviano, e a gente vai fazendo algumas reuniões por Skype, vai conversando, se conhecendo, percebendo, conversando um pouco sobre o que é a produção fotográfica na América Latina, e eu vou pautando alguns temas de debate, porque o Mira Latina quer pensar um pouco o que é ser produtor de imagem na América Latina, o que isso significa, se esses fotógrafos já se questionaram sobre isso ou não, e aí a gente começa a encontrar semelhanças e diferenças ao mesmo tempo, né? Mas às vezes muito mais semelhanças do que diferenças. E bom, o Mira Latina é o projeto atual, né? Digamos assim, que eu estou mais dedicada, mas é isso, como eu contei, o Mesa 7 esse ano deveria estar sendo produzido, a gente está indo bem devagarzinho, claro, a gente já tem a boa parte das convidadas, a gente quer fazer um processo um pouco mais fechado, como ele vai ser um evento para mulheres, né? Mas claro que ele vai ser aberto ao público, mas a gente quer fazer um momento como se fosse uma espécie de residência centrado em um determinado grupo de mulheres, para que a gente possa ter algumas conversas que
e aí a gente entra novamente na questão de gênero, né, que realmente tocam as mulheres e que a gente ainda precisa enfrentar, conversar, e, na verdade, Sim. se unir para discutir, para enfrentar e para encontrar as soluções. E aí é isso, o Mira Latina e o Mesa 7 acabam voltando a se encontrar nesse momento da trajetória, que nunca parou, né? Mas que em algum momento eu precisei novamente parar, olhar um pouquinho para mim, né? Fazer o mestrado, porque nesse momento que eu me afasto para o Mira Latina, eu também escrevo o projeto para o mestrado, sou aprovada, e aí passei um ano morando em Foz do Iguaçu. E acho que é isso, mas vamos conversar um pouquinho agora, senão só fica falando. Nesse gancho, Maíra, eu queria fazer também para as três, como é que estão, a Clícia já começou a falar um pouco da perspectiva do Quixas, você também, Maíra, a Mônica, alguma coisa, mas como é que está a perspectiva da produção dos projetos que vocês estão desenvolvendo para 2020 e para 2021, né? Como é que vocês entendem esse momento, né? A Gleice já começou a falar, olha, a gente talvez aconteça em agosto e talvez uma parte diferente, a gente vai estar vendo, a gente não tem muita certeza, mas como é que é a perspectiva de vocês da produção dos projetos que vocês estão desenvolvendo para 2020 e 2021? Começando pela Glícia, por favor. Eu acho que a gente vai ter uma grande adaptação aí, né, João? Eu não acredito que logo inicialmente aí, esse ano eu não acredito que a gente consiga realizar o que planejamos, né, do ponto de vista da forma que planejamos. Conseguimos até realizar, mas não no formato que pensamos, na forma que pensamos, com o retorno que a gente pretendia. Acredito que 2021 isso volte, mas não tenho muito descrédito com relação à viabilidade dos projetos, assim, as empresas do ponto de vista de captação, e a captação é o recurso que define, de uma certa forma, o tamanho, muitas vezes, do evento. Não a qualidade, mas o tamanho, o formato, normalmente quem define é aquela quantidade de recursos que você tem em mãos. E eu não acredito que seja fácil. Eu vejo aqui no Ceará, principalmente, que é diferente dos outros estados, todos sabem disso, do ponto de vista da gestão da cultura aqui, no âmbito estadual, há uma sensibilidade, há uma abertura de apoiar, mas as pernas também são pequenas, e a gente acredita aí que consiga que 2021 o cenário não seja tão feio, né? Eu imagino que eu tinha alguns projetos para realizar esse ano que foram completamente abortados porque eu não tinha condições financeiras de realizar, nem físicas, né? Que eram alguns projetos na área de formação, uns combos aí com alguns amigos, e que, em função da pandemia, nem foi possível realizar fisicamente e nem foi possível realizar, até porque precisava da estrutura. Aí você toma um susto tão grande na não realização que até se adaptar, você colocar aquele projeto nesse formato digital, parece que é um custo. Agora que a gente respira, primeiro, um grande susto, né, dessa pandemia, foi um susto, para mim foi uma grande rasteira na vida, você se adaptar, eu nunca imaginei que eu fosse passar 4 meses trancada em casa, por exemplo. E, enfim, mas eu vejo que 2021, vejo um cenário muito bom. Eu acho que esse recurso da lei, se muito bem aplicado, é um volume grande para a área da cultura, e eu acho que a fotografia precisa chegar junto, eu tenho usado essa palavra, pautar, precisa pautar os municípios e os estados para que dê continuidade, mas do ponto de vista geral, eu acredito que esses 70 milhões aí na cultura no nível nacional, ele vai dar um respiro bom. E é 2021, porque eu acho que os estados vão conseguir pagar pelo processo que a gente entende, o dinheiro entrou, estruturou internamente, selecionou, enfim, isso vai ser pago lá para dezembro. Então, os projetos vão começar a ser realizados mesmo em 2021. E espero que tudo volte ao normal, se for possível. Mas eu acho que vai ser. Acho que vai ser, Mônica. Vai ser difícil, mas vai ser. Acho que em algum momento vai ser.
A gente teve projetos adiados, então os 2 grandes projetos expositivos, que é a Mostra São Paulo de Fotografia, que ocupa um bairro, e a exposição no Canteiro da Paulista, são 2 eventos a céu aberto. Então, a gente já está com uma produtora parceira, trabalhando captação. Então, se a gente conseguir captação e uma parceria com a prefeitura, que a gente está trabalhando, eles devem acontecer porque são projetos, assim, ao ar livre. Na Paulista é 100% ao ar livre, o da mostra, ele é ao ar livre, mas aí as atividades a gente estuda na hora se a gente faz um pouco presencial, um pouco virtual, ou 100% virtual, e o expositivo na rua. Então, os 2 projetos expositivos. Eu faço a curadoria de um projeto no MIS, que é a Nova Fotografia, que é uma convocatória, um concurso que 6 autores ganham exposições individuais. Eu faço uma parceria na curadoria com o Ronaldo Entler e com o André Penteado. Foi tudo adiado, mas sabe que, para nossa surpresa, essa semana, eu estou correndo em uma semana, porque parece que a exposição já tem que abrir dia 8 de agosto, quase caí da cadeira. Então, o MIS está com a previsão de abertura, claro, todos os cuidados, com visita restrita, mas está com previsão de abrir dia 3 de agosto, acho que o Instituto Moreira Salles, setembro, então essa exposição a gente está já correndo aí para abrir em agosto. Aí tem uma outra que ia ser no Centro Cultural São Paulo, que é um edital que a gente ganhou ano passado, eu e a Frida Produções Cultural, o projeto da Frida, eu sou curadora de um projeto sobre as mulheres fotógrafas, estamos fazendo aí alguns recortes. Esse a gente está um pouco na dúvida, estou correndo também para não ter surpresa daqui a pouco, mas se demorar, a gente deve apresentar uma contraproposta no PROAC de ser híbrido, né? Assim, para não perder a oportunidade também. Eu acho que dá até para fazer no formato de diálogos. Então, esse a gente está esperando. Os projetos na rua, acho que captando, a gente consegue. E também uma fala só para emendar o que a Glista comentou sobre a Lei de Emergência Cultural, que eu acho que a gente tem que aproveitar. Foi um ano, assim, absolutamente surreal para o mundo inteiro, né? Mas o que a gente leva aí de experiência desse período? Primeiro que a gente está super conectado, estamos num relacionamento muito forte, assim, eu nunca falei tanto ao mesmo tempo com tantas pessoas de fotografia do Brasil, eu e a Glícia temos conversado bastante, Maíra também, por causa de outros projetos. Então, assim, essa mobilização que a cultura fez para aprovação da Lei de Emergência Cultural, timidamente, acho que a gente conseguiu na fotografia, conseguir também uma rede, acho que é isso que a gente tem que lutar, assim, sabe, daqui para frente, fortalecer essa mobilização para que a fotografia ela exista como área, como segmento. Você vê, hoje abriu um outro edital aqui no PROAC São Paulo, nem li todos ainda, tem várias áreas, mas a gente está com dificuldade de fazer com que a fotografia apareça como segmento, né? Então, acho que essa é uma luta que a gente tem que ter aí em todos os estados e municípios. Maíra? Com relação aos projetos, assim, como eu adiantei um pouquinho, o mês 17 deveria acontecer esse ano, a gente adiou, e uma decisão, definitivamente, assim, para a gente a fisicalidade é importantíssima, nesse caso desse evento, então a gente nem chegou a pensar sobre fazê-lo virtualmente, chegamos a conversar sobre fazer o que muitos festivais estão fazendo, que é um pouco fazer algumas lives, né, alguns momentos como esse, mas talvez para o segundo semestre, a gente ainda não bateu o martelo também, né? Novamente, como a maior parte dos eventos que precisaram ser adiados, a gente espera poder realizar em 2021. O Mira Latina, eu estou terminando de escrever o projeto da exposição. A gente teve uma primeira exposição dele na Bolívia, mas essa é uma outra exposição, porque ele já tem cada artista teria 2 ensaios, né?
E aí os ensaios foram produzidos durante o processo de intercâmbio dos artistas. É um material que vai começar a entrar no site, e é essa exposição que eu estou escrevendo e produzindo, mas ainda para captação, mas também espero poder realizar a final de 2021. Mas é engraçado que uma das coisas que a gente estava pensando, eu estava falando com um dos artistas, e a gente pensando a proposta de ter uma espécie de postal, né? Onde o público pudesse pegar esses postais e levar, ou de ter alguns objetos, porque o trabalho dele tem objetos, né? Tem objetos físicos mesmo, tridimensional, e aí a gente pensando em expor esse material e que as pessoas pudessem tocar, e aí o artista faz. Mas será que nas exposições de futuro as pessoas vão poder tocar os objetos? Nossa Senhora! Gente, nem me faz pensar sobre isso, que eu já vou entrar aqui em crise. Depois da vacina, sim. Depois da vacina, tudo Depois volta. da vacina, Uma coisa que eu fiquei muito preocupada agora, até uma área que o João trabalha bastante, que para realizar esse projeto expositivo no MIS, agora em agosto, você não tem mais foto tátil. Então, assim, a acessibilidade está muito prejudicada, assim, eu fiquei um pouco triste, assim, a gente vai fazer quase que cumprir ali uma agenda, mas a gente vai ficar devendo essa acessibilidade, justamente por causa disso, Maíra, por enquanto não pode tocar em nada, então é uma questão. Mas eu acho que, assim, só para concluir, eu acho que retomando um pouquinho o que Mônica falou, né, que eu acho que é isso, assim, como a gente viu, com todos os problemas, sem dúvida, que em vários momentos que a gente se articula e que a gente faz as nossas redes realmente funcionar, a gente consegue conquistar alguns objetivos, né? A Lei Aldir Blanc é um exemplo disso, e eu acho que é esse caminho que a gente deve seguir e não deixar dispersar mesmo, né? É a gente fortalecer mesmo essas redes, a gente mostrar a cultura, a arte, a cultura, de alguma forma, mesmo dentre todos os problemas, ganharam uma certa visibilidade e as pessoas viram a importância, né, num momento como esse de pandemia, da gente estar pensando, da gente precisar mesmo da arte e da cultura nas nossas vidas, e eu acho que é isso que a gente tem que continuar pautando e cobrando, porque a gente sabe que tem condições de ter investimento, de ter editais, de ter patrocínios, de ter apoio público, e a gente precisa mesmo, eu acho, dessa movimentação e de continuar mantendo essas redes para a gente manter esses apoios e poder realizar todos os projetos que a gente tem na cabeça, né, que a gente tem vontade, e não são poucos. Mas é uma das coisas que eu fico preocupada, pensando que se todos os eventos que foram adiados em 2020, 2021, a gente vai ter um ano cheio, que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, a cabeça da produtora, né? Já fico preocupada. Gente, as pessoas não vão poder viajar para todos os eventos em um semestre, né? Então, como é que a gente organiza aí esse cronograma? Só 2 comentários, assim, deixa eu coisar aqui. A Glícia falou, eu queria complementar que eu sou testemunha, assim, da referência que é o governo do Ceará na questão da cultura, né, dos projetos que eles desenvolvem, dos festivais. Claro, sempre a gente quer mais coisas, né, mas é um grande exemplo para o Brasil, o estado do Ceará, né, e com a Mônica também, né, o sentido de, agora vocês também, além disso, também estão desenvolvendo, né, a DOC com o Solar, com o PhotoRio e com o Festival Tiradentes, né, um edital sobre a pandemia, depois a gente vai colocar aqui também, aqui no link para comentar, que tem uma grande participação, tem sido muito exitoso, então são outras, a gente vai descobrindo outras fórmulas de atuar. A gente já está nos finalmente, e queria perguntar para vocês, se vocês querem falar mais alguma questão, começando com a Glícia, ou qual a mensagem que vocês gostariam de deixar, assim, como protagonistas, como produtoras, para quem está ouvindo. A gente tem muitos jovens, assim, que acompanham o festival, então eu queria que vocês deixassem alguma mensagem nesse sentido para as considerações finais de vocês. Começando com a Glícia. Minha mensagem é que acredite, né?
trabalhar com arte e com cultura é muito bom, né? Somos felizes, assim, feliz nós que trabalhamos nessa área, feliz mesmo, assim, eu sou muito grata por ter engraçado por esse caminho, e acreditem, se qualifiquem, busquem, enfim, estou falando isso para os jovens que estão por aqui, né? E tenho fé aí que eu acredito que estou falando para o jovem mesmo. Eu acredito nesse potencial da arte e da cultura como agente transformador aí de muita coisa. E para que isso aconteça, é necessário que a gente, produtores, estejam por trás para oportunizar que as pessoas tenham acesso, que passem a ser formadores, que passem a ser consumidores de cultura. E quem tiver interesse em produção, siga que você vai ser feliz. Vai sofrer um pouquinho, mas vai ser feliz. É isso. Também a mesma linha, né? Acredite, apesar de tudo que a gente está vivendo, eu sou muito otimista em relação à cultura, apesar de não ter nem formalmente ministro da cultura, mas quanto mais a gente se unir e se mobilizar, a gente vai conquistar. Eu trabalho desde sempre com uma fotografia jornalística, documental, portanto, uma fotografia que também denuncia. Eu acredito na fotografia como transformação, crescimento, inclusão, e desde que entrei na área mais específica de produção, acho que só aumentou assim aquele frio na barriga de dar tudo certo, até o final, né? Como diz a Maíra, montar e desmontar. Eu sou apaixonada por fotografia desde sempre, 100% da minha atuação é nessa área, tenho desbravado algumas curadorias e projetos positivos, mas acreditem, eu acho que a fotografia tem esse poder. Já imaginou se ninguém tivesse fotografado George Floyd? Não teríamos essa mudança que a gente está vendo agora. Então, acreditem. Acho que a minha mensagem vai um pouco mais direcionada para a gente mesmo. De que a gente possa replicar espaços como esse, sabe? Esse momento que a gente está tendo aqui, né? De conhecer melhor, às vezes, uns festivais que a gente ainda não pôde conhecer presencialmente, né? Como, tipo, Quixás, não sei pronunciar, não vou falar errado. Que a gente possa conhecer melhor alguns desses eventos, né? E aí, inclusive, ter momentos dentro de alguns festivais, como a gente teve no fórum do ano passado, João, no Fórum Escuta, né? Que uma das mesas foram 4 horas de conversa e uma das mesas era sobre festivais, né? Que uma mesa super interessante, a gente teve uma tarde toda para conversar sobre festivais, as dificuldades de festivais menores, né, menos experientes, e aí poder trocar com organizadores de festivais maiores com muito mais experiência. E eu acho que é isso, assim, um momento em que a gente possa conversar, mais trocar e colocar algumas questões na mesa que a gente pode se unir e resolver para ajudar a vida de todo mundo, né? Até mais assim. É isso aí. Ótimo. Vamos nos encontrar bastante em 2021. Vamos circular esse Brasil todo. É isso. Muito bem. Acho que mais agradecer, né? Eu queria agradecer muito, né, para essa contribuição de vocês hoje e na história de vocês, né, esse percurso que vocês têm na fotografia, né, essa coerência, esse momento crítico, essa forma crítica de vocês, né, acho que a escolha, pensando em vocês, tem muitas outras produtoras, mas pensando em vocês da forma que eu conheço e percebo a forma crítica que vocês têm para encarar essas questões da arte, né, da cultura, que a gente acredita muito, né, nós também acreditamos na ciência, né, e toda essa conexão para tentar fazer e mudar essa situação que a gente nunca tinha, né, percebido e nunca tinha sofrido, né. Eu penso também que a gente fala da questão do normal, o novo normal, né, a Glícia também falou que não gosta um pouco da periferia, é muito isso, essas questões, né, voltar ao novo normal, né, voltar ao novo normal, que é um novo normal talvez para 5% da população, né? Será que a gente quer voltar
ao normal, ao novo normal, né? Então, é muito importante a gente pensar nessas questões e o que vocês fazem, os projetos que vocês desenvolvem, a gente percebe toda essa sede de mudança. Então, eu queria agradecer de coração. Obrigada, João. Super obrigada. Obrigada, João. Parabéns pela iniciativa, muito legal. Eu queria dizer que o Quixas vai acontecer, a gente vai ter a Solange Farcas, agora em agosto, a Paula Sampaio, o Fernando Banzi, a Rosana Paulino, o Gustavo e o Rafael. Em breve a gente vai estar divulgando aí a programação, agora da forma digital, infelizmente. E a campanha continua. Sim. Tá bom. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Um abraço a todos. Obrigada aí a quem está nos assistindo também. Beijo grande. Obrigado. Prazer.